Hoje nós daremos início à nossa primeira série de mensagens bíblicas do ano de 2020. Nós estamos no segundo domingo do ano e um momento bem adequado para iniciarmos uma nova série de exposições bíblicas, como já temos o hábito de fazer, e eu acredito que os irmãos já estão bem habituados a isso, não é? Nós estamos intitulando essa série de milagres. Na realidade, será uma série de mensagens bíblicas nos milagres de Jesus, conforme registrado nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos compreendem Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque eles são semelhantes. Muito provavelmente a maioria deles que nós estaremos expondo aqui estão localizados no livro de Mateus. Nós não abordaremos o Evangelho de João pelo fato de João ter uma abordagem no que diz respeito às ações miraculosas de Jesus com um propósito bem definido, em alguns momentos um pouco teologicamente distinto dos Evangelhos sinóticos e de Mateus, por exemplo. Meus irmãos, quando falamos em milagres, a primeira impressão é que nós estamos de fato caminhando sobre um terreno escorregadio e por demais perigoso. Surgem algumas indagações. Será que eles realmente aconteceram conforme registram os evangelhos? Milagres ainda acontecem hoje? Se eles são reais, qual o seu significado e propósito? Essa discussão pode ser vista a partir de dois grupos distintos. Primeiro, nós temos os naturalistas. Estes não creem em milagres. A razão disso é que eles também não creem na existência de Deus. E se Deus não existe, logo, milagre também não existe, dizem os naturalistas. O segundo grupo está no extremo oposto. Eles são o que nós chamamos de sobrenaturalistas. Estes creem em Deus e defendem que os milagres são uma prova inequívoca de sua existência. A grande questão é que ambos estão equivocados. Primeiro, contrário aos naturalistas, Deus existe, isso é fato. Segundo, os milagres não foram realizados para provar que Deus existe, conforme os sobrenaturalistas costumam afirmar. E é interessante porque dentro do grupo que creem que Deus existe e creem na operação sobrenatural de Deus, estamos nós, os cristãos evangélicos, que rotineiramente entendemos que a ação miraculosa de Deus é apenas uma prova de que Ele existe. Também não é bem assim. Os milagres, meus irmãos, na realidade, não nos dá uma prova da existência de Deus, mas nos levam a perceber que o Deus que existe intervém no mundo que foi criado por Ele. É uma prova de que Deus intervém na sua criação para levá-la a um fim por Ele determinado. Os milagres, meus irmãos, revelam o propósito salvador de Deus. Nesta série, nós trataremos do propósito redentivo, do propósito salvador dos milagres de Jesus e descobriremos que eles são meios de revelar a glória de Deus. Portanto, nós temos aqui agora uma grande verdade que será apresentada nesta noite. É que no nascimento de Jesus, Deus revela providencialmente que seus planos são mais elevados que os nossos. Vale a pena repetir. No nascimento de Jesus, Deus revela que os seus planos são mais elevados do que os nossos. Portanto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e nós estaremos lendo a partir do versículo 18 até o 20
24. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 24. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24. E nós estaremos dividindo o texto em 4 partes naturais. Mas vamos ler a partir do verso 18. Acompanhe comigo aí a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome Jesus. Meus irmãos, algumas coisas importantes para nós nessa noite. Como lhes falei, vamos compreender o texto passo a passo, dividindo em 4 partes. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção, a primeira parte, uma gravidez inusitada. É exatamente o que nós encontramos no versículo 18. Nós temos uma mulher, na realidade, o texto diz que Maria estava prometida. Uma mulher, muito provavelmente ainda uma jovem adolescente, prometida em casamento a um homem chamado José, agora encontra-se grávida. O texto bíblico diz que ela estava prometida. Outras traduções usam a palavra desposada. Tanto prometida quanto desposada tem o mesmo significado. Significa que, essencialmente, Maria estava casada com José de direito, mas ainda não de fato. Porque naquela época, o compromisso de um casamento que se aproximava era tão sério e profundo que o desmanche desse acordo deveria se dar por via da carta de divórcio. O comprometimento de casamento era considerado já o casamento que aguardava a consumação no dia das bodas, das festas, e também na consumação por meio da relação íntima sexual. Esse compromisso, meus irmãos, entre os judeus, era tão sério que só poderia ser desfeito em caso de extrema necessidade e por meio de carta de divórcio legalmente autorizado. Eu acho que nós temos aqui muito o que aprender com essa relação cultural de casamento. Eu entendo, meus irmãos, que nenhum cristão deveria iniciar um relacionamento sem considerar a realidade do casamento. Ou seja, se você não tem certeza de que essa pessoa será o seu futuro marido ou sua futura esposa, não inicie nenhum relacionamento com ele. O problema é que nós temos o hábito pecaminoso de iniciar relacionamentos descompromissados e depois
já é tarde demais. As pessoas se conhecem hoje e querem casar amanhã. E a ideia é que elas estão casando com um desconhecido. E uma relação que se inicia sem o comprometimento do casamento em vista é uma relação pecaminosa. É uma relação descomprometida que não considera o plano de Deus para um relacionamento entre duas pessoas de sexos opostos. De maneira que nós deveríamos considerar, ao iniciarmos uma relação, se de fato essa relação me conduzirá ao casamento. E daí você pode me dizer, mas como saber disso? Tenha paciência. Conheça a pessoa, busque a Deus, inicie um relacionamento longo de amizade e quando a relação de fato começar, você está pisando em terreno firme. Mas essa não é a aplicação principal do texto. Observe que algo sobrenatural acontece aqui. Nós temos uma moça provavelmente muito jovem, que não teve nenhuma experiência sexual, mas que se encontra grávida. Para o desespero do seu prometido, para o desespero de José, ela se encontra grávida. Mas, meus irmãos, como isso pôde acontecer? O texto revela: Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante você observar que o texto não diz que Maria estava grávida do Espírito Santo. O texto diz que ela estava grávida do Espírito, ou estava grávida pelo Espírito Santo. Uma leitura do Evangelho de Lucas, narrando o mesmo evento, diz que Maria ouve do anjo que o poder do Espírito Santo a encobriria e que a criança que nasceria dela seria santo, porque vinha do Altíssimo. A ênfase, meus irmãos, está na procedência divina da criança. Se Maria achou-se grávida pelo Espírito, significa que houve uma intervenção divina sobre aquela jovem que a fez engravidar. Há algo sobrenatural aqui. Houve uma intervenção. E, meus irmãos, a Bíblia não diz qual foi o modus operandi divino. Diz apenas que Deus o Pai, através do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, colocou o Deus Filho no ventre de Maria. Ponto. Não há nenhuma outra explicação. E qualquer explicação científica ou lógica foge daquilo que o texto nos apresenta, ou seja, Deus sobrenaturalmente encarnou-se na pessoa do Filho, estando agora no ventre de Maria. Aconteceu o milagre que nós chamamos na teologia de um milagre da concepção virginal de Jesus. Uma virgem agora está grávida. Não houve intervenção divina. O natural seria uma relação íntima entre José e Maria. Mas essa relação não houve. O texto é claro em dizer que José só teve Maria por sua esposa nesse sentido depois de um menino ter nascido. É o que nos revela o texto lá no versículo 24. Meus irmãos, Deus, ele intervém no curso natural das coisas. O mundo natural não está bloqueado para a ação divina. Deus, ele intervém no mundo que ele criou. Diferente do que os deístas dizem, Deus não criou o mundo e o abandonou às suas próprias leis. Os deístas, eles dizem que Deus criou todas as coisas, mas depois de ter criado, abandonou a criação, a sua própria sorte ou as suas próprias leis. E o mundo agora anda por si só. E não há mais nenhuma intervenção de Deus no mundo que ele criou. Os milagres, e especificamente esse milagre aqui,
nos revelam que isso é uma falácia, é um engano. Deus não só criou tudo, mas providencialmente intervém em tudo aquilo que Ele criou. Os milagres, meus irmãos, é uma prova de que Deus intervém na sua criação sobrenaturalmente. É a prova de que Deus intervém no curso natural das coisas. Todos nós estamos sim presos às leis naturais essas que o próprio Deus estabeleceu. Por exemplo, ninguém aqui está flutuando. Todos nós estamos ligados à lei da gravidade. Mas Deus intervém naquilo que Ele criou e faz, por exemplo, o machado flutuar. Porque Ele é Deus. Ele tem poder para intervir. E daí você entende que milagre é uma intervenção sobrenatural, não comum, não natural, de Deus sobre a vida dos homens e sobre a sua criação. Milagre é quando Deus intervém. E quando Deus intervém no curso natural das coisas, com o propósito também de nos dar uma nova vida. Qual seria o curso natural das nossas pobres e miseráveis vidas? A condenação ao inferno. Mas quando Deus resolve intervir miraculosamente, Ele faz uma moça engravidar de forma inusitada, surpreendente e extraordinária, para que o Salvador nascesse, a nossa história, a nossa vida fosse transformada. Deus faz com que uma jovem que nasceu na periferia do mundo gerasse o seu filho Salvador Messias, para que nós tivéssemos a salvação e a vida eterna. Deus está intervindo no curso que seria comum a todo pecador, ou seja, salvação. Ou seja, condenação, dando-lhes a salvação em Cristo Jesus, que nasceu de forma milagrosa. Esse seria o nosso curso natural. Deus intervém. E daí, meus irmãos, o improvável acontece. A Virgem deu à luz ao Salvador. Segundo lugar, nós te encontramos agora no versículo 19, um homem justo com planos frustrados. Eu me refiro a José. E daí eu quero chamar a sua atenção para lermos toda essa perícope, ou melhor, para entendermos todo o parágrafo que lemos na perspectiva de José. Porque agora ele está desolado. A mulher que lhe fora prometida, aquela a quem ele amava, a mulher que ele planejou todos os dias de sua vida, agora está grávida. E a compreensão de José é que ele fora o quê? Traído. Isso gera angústia em sua alma, porque ele tinha planos. Observe, José, ele amava muito Maria, e ele sabia que se o adultério fosse confirmado e viesse a público, o fim dela seria a morte. De acordo com a lei de Moisés, o adultério era punido com a pena capital. Apesar de que naqueles dias de José, nos primeiros anos do primeiro século, os judeus já tinham perdido o direito de exercer a pena capital. Roma dominava sobre os judeus e proibiam os judeus de exercer a pena capital. Mas mesmo assim, ele sabia que as consequências eram por demais trágicas. As consequências não seriam boas. Estava passivo de morte. Então, a fim de amenizar o dano, ele resolve deixá-la secretamente, diz o texto. Não era o abandono. Ele queria fazer isso por meio de uma espécie de divórcio. Ele não revelaria para ninguém que ela estava grávida, justificaria para as autoridades ou para a família algum motivo ou razão do porquê ele estaria deixando, e ela poderia se afeiçoar e casar com uma outra pessoa que assumiria a paternidade da criança. Logo, a vida da sua amada estava livre.
você percebe que José tem planos bem definidos. Primeiro, José tem planos de casar, ter a sua linda e doce amada Maria para sempre. E tudo indica que José tinha mais idade do que Maria. Motivo do qual você encontra no capítulo 2 do Evangelho de João, Maria pedindo para Jesus intervir e prover vinho para aquela festa de casamento. Se José estivesse vivo, ele é quem seria o provedor. Uma vez que ela busca ajuda no filho mais velho, tudo indica que o seu pai já havia sido, já era um homem morto. Então ela busca auxílio no provedor, que seria culturalmente o seu filho mais velho. Jesus, no caso. Mas ele planejou a sua vida, ele planejou a sua família. E agora, na impossibilidade de tudo isso, ele planeja uma forma de se livrar daquele problema. A grande questão é que, apesar de José amar muito Maria, ele também zelava por sua própria reputação e planos particulares. Ele também não queria viver um escândalo. Ele não queria ser aquele que foi traído. E então ele planeja. Mas a grande questão é que, apesar de certamente José desejar tudo isso, casar, ter filhos e ser feliz com a sua Maria, Deus tinha outros planos para ele. As coisas aconteceriam, mas não do jeito que José planejou e determinou. E é isso, meus irmãos, que acontece conosco também. Nós planejamos, mas é provável que Deus intervenha em nossa vida, em nossa história e nos dê outros caminhos. Isso porque Deus interfere no plano dos homens. Todos os nossos planos são elaborados em um contexto de limitações e pecados. Nós planejamos fazer uma coisa, mas Deus pode nos levar a fazer uma outra. Nós planejamos em ser uma pessoa, mas Deus pode nos levar a ser uma outra e transformar a nossa vida. Nós planejamos ir a tal lugar, Deus pode nos levar a outro. Você lembra do que aconteceu com Jonas? Nós planejamos exercer uma profissão, Deus pode nos conduzir a uma outra. Nós idealizamos uma pessoa em nossa mente. Idealizamos a pessoa perfeita com quem nós queremos casar, nos relacionar e viver para todos sempre. E de repente Deus nos apresenta como o ideal para nós, o extremo oposto. Nem sempre os nossos planos são aprovados por Deus. Na realidade, é nós quem devemos estar atentos para compreendermos o plano de Deus para a nossa vida. José planejou, tudo estava perfeito em sua mente. Tudo já estava traçado e de repente Deus intervém e apresenta um plano superior ao dele. Qual era o plano de José? Deixar Maria secretamente, de maneira que nenhum dano acontecesse nem para ela, nem para o bebê, mas também nenhum dano para si. E agora nós encontramos a revelação de um plano mais elevado. Versículo 20 ao 22. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito, não é? Pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Certamente, meus irmãos, José entrou em um profundo conflito. Imagine, a mulher que você ama, com toda a sinceridade e singeleza do seu coração, diz que está grávida. Muito provavelmente, José não
deu ouvidos à explicação do processo, porque o anjo já tinha se revelado a Maria. Ela sabia que aquele que estava em seu ventre estava por uma intervenção do próprio Deus. Nós não sabemos as razões, mas José ainda não tinha esse entendimento. José ainda não tinha esta explicação. Mas Deus resolve intervir sobre a vida de José também. E revela o propósito e as razões do porquê a sua amada está grávida. E daí, naquele momento de conflito, certamente José pensou: a mulher que eu escolhi para casar me traiu. Ela está grávida. Depois de ter pensado muito, é o que dá a entender o texto, depois de ter pensado nisso, depois de ter pensado muito no que fazer, José dorme e um anjo lhe aparece em sonho. Perceba que acontece algo muito semelhante ao que aconteceu com Maria, mas aqui José está dormindo. O anjo vai lhe aparecer em sonho, e naquele momento as palavras do anjo lhe trazem alívio para sua pobre alma. E para que José entendesse melhor o que estava acontecendo, o anjo lhe chama da seguinte maneira: José, filho de Davi. É proposital, porque quando o anjo lhe chama de José, filho de Davi, está introduzindo em sua mente e coração a ideia da vinda do Messias. Está introduzindo no coração de José o tema da vinda do Messias. E daí as coisas começam a ficar claras em sua mente. Em seguida, após ter lhe chamado pelo nome, o anjo desvenda o mistério. O filho que Maria espera procede do Espírito Santo. Meus irmãos, eu acho que José não esperava notícia melhor. Logo vem em sua mente toda a lei de Deus, todas as promessas, e por ele ser um homem justo, ele compreendia a lei de Deus, compreendia as promessas de Deus, e naquele momento ele toma conhecimento que o que estava acontecendo era o cumprimento de uma promessa. Promessa essa revelada no capítulo 7, versículo 14 do profeta Isaías. E aqui há exatamente a citação desse texto. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, apenas Deus poderia convencer aquele homem desta verdade. Segundo, apenas um homem com intimidade com Deus e conhecedor das Escrituras poderia aceitar esta revelação como verdade, vinda de fato do próprio Deus. O menino se chamará Jesus. É interessante aqui, porque quem dá o nome da criança é o pai legítimo, não é José, que é o pai adotivo. É o próprio Deus quem diz como a criança se chamaria. E ela será chamada de Jesus. Jesus aqui, Iesus, é o equivalente grego do hebraico Josué, que significa o Senhor salva. O próprio anjo diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você percebe que o propósito do milagre do nascimento de Jesus é redentor. O propósito dos milagres de Jesus, e especificamente esse, não é necessariamente provar que Deus existe, porque a Bíblia foi escrita para quem pressupõe a existência de Deus. Os milagres, meus irmãos, apontam para a salvação. Os milagres e o milagre do nascimento de Jesus tem um propósito, porque é o Salvador do mundo que nasceu, que saiu das entranhas daquela jovem
mulher. Isso aconteceu conforme a profecia do Antigo Testamento. E nós temos aqui, meus irmãos, de fato, a novidade, a boa nova de uma velha promessa. É exatamente isso que ajuda José a compreender toda a trama. É a boa nova, é a novidade do Evangelho, Jesus Cristo que está nascendo o Salvador, o Messias, o próprio Deus para salvar pecadores. Mas isso é a boa notícia, a novidade de uma velha promessa. E isso auxilia José a compreender a realidade dos planos de Deus, que são mais elevados do que os seus. Os planos de José era de constituir família, maravilha, não há nenhum problema nisso. Os planos de José, a priori ou em seguida, era proteger aquela que seria sua esposa e também zelar por si mesmo. Mas os planos de Deus, meus irmãos, são mais elevados e mais nobres. O plano de Deus é, através de toda aquela trama, salvar pecadores. Os nossos planos também deveriam considerar a salvação de pecadores. Nós deveríamos planejar a nossa vida, o curso da nossa vida, e apresentá-lo a Deus, perguntando como isso pode promover a salvação de pecadores. Como que a minha vida planejada racionalmente por mim pode promover a pregação das boas novas para que outros que ainda não conhecem a Cristo venham a conhecer. Como que a abertura de uma nova empresa por você, tão inteligente, pode promover a proclamação do Cristo que salva pecadores? Como que a aceitação de uma proposta de trabalho ou de estudo em uma faculdade melhor no exterior pode ser usada para a proclamação do Cristo que salva? Como é que o planejamento familiar, por exemplo, a capacidade que Deus nos deu de ter filhos, pode promover a obra redentora de Jesus? Por que você deseja ter filhos? Qual o motivo mais nobre ou razão mais nobre você teria a não ser apresentar Cristo para ele? Para que os céus sejam povoados? Você percebe que às vezes os nossos planos estão desconectados daquilo que é mais nobre, daquilo que é mais excelente? Meus irmãos, os planos de Deus, de fato, eles são superiores. Eles antecedem os profetas, antecede o profeta Isaías. Os planos de Deus, eles são eternos. Começaram antes de Deus criar todas as coisas. O plano de Deus é salvar pecadores e libertá-los das garras do pecado. O plano de Deus também é se fazer conhecido aos homens. É por isso que esse menino chamado Jesus também será conhecido por Emanuel, que significa Deus conosco. Chama a sua atenção para o fato de Deus ser um Deus totalmente presente. Eu concordo. Deus, de fato, ele é o totalmente outro. Ele é totalmente distinto da criação. Ele é totalmente distinto daquilo que ele criou. Ele habita em luz inacessível. Ele é incompreensível. Nós não podemos sondar a mente de Deus de maneira plena e exaustiva, mas ao mesmo tempo Deus é compreensível dentro daquilo que Ele nos deu condições de compreender. Deus não permaneceu no anonimato, no obscôndito, na luz inacessível. Deus resolveu se revelar aos homens. Deus resolveu habitar com as suas criaturas. Deus resolveu revelar-nos os seus planos. E todos eles estão aqui revelados para nós. E se você chegar à conclusão que a coisa que Deus fez e as coisas que Deus é que não estão aqui, concordo. Contudo, aqui está tudo aquilo que Deus julgou ser necessário que soubéssemos acerca dele.
Deus, ele se revela, por isso que Jesus, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Lembra das palavras do apóstolo João? E o verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse milagre, meus irmãos, é a prova que Deus está perto, que Deus é um Deus presente. E que você não precisa buscar Deus em nenhum outro lugar, a não ser nas Escrituras, porque Ele se revela aos seres humanos. Por fim, nós temos agora um homem com total compreensão do plano divino. O versículo 24 traz o desfecho no coração atormentado de José. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Agora José acorda do sono. E quando acorda, ele faz o que Deus lhe tinha ordenado através do anjo. Ele se une a Maria, sua esposa, porém não tem relações íntimas com ela até o nascimento do menino. É importante essa afirmação, porque esse texto leva ao chão e leva por terra a doutrina católica da Imaculada Conceição de Maria, que diz que mesmo depois de Jesus ter nascido, ela permaneceu virgem. Perceba que o texto diz que ele não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz o menino. Seria muita crueldade exigir de José que ele permanecesse casto, tendo a sua esposa dentro de casa, mesmo depois de 9 meses de gravidez e um momento de tribulação dessa. Os outros evangelhos revelam que Maria teve outros filhos e filhas. E muito provavelmente Tiago, o autor da carta, era irmão do Senhor por parte de mãe. Muito bem. Há aqui, meus irmãos, uma íntima relação entre a compreensão do plano de Deus e a obediência humana. Porque José compreende o plano e obedece. Deus interviu, mudou seus planos, e agora, ao compreender o plano de Deus, ele está obedecendo. Ele toma Maria como sua mulher, preserva-se e compreende tudo aquilo que Deus havia dito. José, meus irmãos, obedece e põe o nome do menino Jesus, conforme Deus havia dito. E mais uma vez fica claro o propósito desse milagre. Através do nascimento de Jesus, Deus providencia um meio de salvação. Jesus significa o Senhor salva. O nascimento do Salvador ainda pressupõe outros eventos que complementam a obra da salvação de Deus. O nascimento de Jesus aponta para o sofrimento e morte por crucificação, ressurreição da morte e a ascensão à direita do Pai, onde Cristo agora está mediando a relação da igreja com Deus. Você percebe como esse milagre é abrangente e vai além da simples compreensão de que Jesus nasceu, ele nasceu com um propósito, e o propósito é salvar pecadores. Portanto, os milagres são redentores. Tem uma mensagem redentora, melhor dizendo. Por fim, o que ainda nós podemos aprender com esse milagre? Vamos para algumas aplicações finais. Primeiro, a presença de Deus no mundo é uma realidade e apenas Ele pode mudar o curso natural das coisas. O que é comum vai acontecer inevitavelmente porque Deus assim estabeleceu. Mas se assim Deus quiser intervir, Ele muda as coisas.
assim como Ele interviu nas nossas vidas e mudou a nossa história, que caminhávamos para o inferno. Ele interviu e nos transportou das trevas para a luz, nos dando vida e vida em abundância. Segundo, milagres existem, mas não viva uma vida frenética em busca de milagres. Porque o que nós vivemos hoje, no contexto sobrenaturalista, é que todo mundo quer ver um milagre acontecer. Mas milagre, meus irmãos, não é uma coisa que acontece todos os dias. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, extraordinária. Eles não acontecem todos os dias ou em qualquer esquina. Entenda que, sendo assim, ninguém pode marcar o dia e a hora em que os milagres vão acontecer. Portanto, muito cuidado quando você for convidado para uma cruzada de fé e milagres. Esses pregoeiros de milagres que vivem marcando o dia e a hora que Jesus vai operar o milagre. Venha para cá, num dia tal, na hora tal, em tal lugar, porque o seu milagre vai acontecer. Venha! Não é assim. Deus, ele não obedece às ordens humanas na operação de atos extraordinários. Ele é soberano, é Deus quem faz quando quer, como quiser, com quem quiser. Isso é muito perigoso e tem levado muita gente a uma compreensão equivocada do Evangelho, achando que o Evangelho é apenas desfrutar de milagres e milagres e milagres, de questões sobrenaturais. Não, o sobrenatural já aconteceu, a sua salvação foi uma operação milagrosa de Deus. E você tem que desfrutar dos benefícios, dos efeitos desse milagre já aplicado em sua vida. Não vive em busca de milagres. Com isso não estou dizendo que Deus não pode operar maravilha em sua vida. Eu estou dizendo que Ele já operou e que você tem que ter cuidado com isso que se prega por aí. Principalmente por meio de pregadores midiáticos que vendem um milagre em troca do seu dízimo, por exemplo. Que lhe desafia a dar tudo o que você tem para obter o milagre de Deus como se isso pudesse ser comprado. Eu me refiro ao fato de você ter que ter cuidado para não seguir aqueles que ficam batendo de porta em busca de atos sobrenaturais. Quando o sobrenatural já está acontecendo aqui, é Deus falando ao seu coração por meio da sua palavra revelada. Tenha muito cuidado. Anos atrás, há um tempo já considerável, ainda era adolescente, estava saindo da adolescência, eu fui para uma dessas cruzadas de fé e milagres. Mas eu acho que eu fui frustrado porque eu voltei com um sentimento de derrota. Chamaram todos aqueles que usavam óculos lá na frente e pediram para tirar do rosto e colocar dentro de um balaio. Interessante, eles não pediram para quebrar. Depois que a gente entende, eles não pediram para quebrar os óculos. Apesar de algumas pessoas, por uma atitude de fé, botou no chão e pisou na cabeça do diabo. E daí eu disse: Senhor, o meu óculos é novo. A minha mãe fez hora extra para pagar. Eu vou orar com ele na mão. Se o Senhor não operar o milagre, eu evito uma pizza quando eu chegar em casa. E uma explicação que eu não saberia como dar à minha mãe. Tirei o óculos aqui, está tudo embaçado, 4 graus de miopia, não estou vendo ninguém. E daí, depois da oração, o milagre não aconteceu, eu botei no olho, no rosto novamente o óculos. Mas eu voltei para casa com aquele sentimento de que eu não tinha fé. De um crente derrotado, porque alguns disseram que estavam vendo tudo, que estavam ouvindo e tal. Tudo engano. Os óculos depois foram certamente vendidos na feira.
As cadeiras de roda que estavam lá, certamente tudo teatralizado, porque é assim que acontece. E só depois de muito tempo, eu vim compreender que Deus já operou o milagre na minha vida. Porque isso aqui, meus irmãos, aponta para a eternidade. Se Jesus que nasceu e me salvou, Ele vai consumar a minha salvação, e lá a minha visão será plenamente restaurada. E eu não terei dificuldade de olhar para Cristo e ver Ele, vê-lo como verdadeiramente Ele é na minha frente, face a face. Eu serei completamente redimido. Esse é o verdadeiro milagre. Portanto, tenha cuidado com essa busca frenética por ações sobrenaturais. Até porque o livro do Apocalipse diz que a trindade satânica operaria fatos e eventos extraordinários. O falso profeta, o anticristo e a besta ou Satanás. Muito cuidado. Terceiro, você não é obrigado a crer em toda manifestação que afirma ser milagre. Eu percebo que às vezes alguns irmãos, com medo de ferir talvez a Deus e a honra de Deus, acreditam em absolutamente tudo. Mas não é errado você questionar, será que aquilo de fato foi Deus que operou? Você não está errado em questionar. Você não está errado em avaliar. Porém, você, enquanto um cristão verdadeiro, é obrigado a acreditar em todos os milagres que a Bíblia te revela. Aqui você não tem que ter dúvida. Se a Bíblia diz que o mar vermelho abriu, o mar vermelho abriu. Se a Bíblia diz que um homem passou 3 dias no ventre de um grande peixe, ficou. Se a Bíblia nos afirma que o machado flutuou, ele flutuou, contrariando as leis. Se a Bíblia diz que Deus proveu comida, bebida, roupa durante uma peregrinação de 40 anos no deserto, eu não tenho dúvida disso, porque a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, revelação de Deus para mim, e Deus intervém na vida dos homens. Se a Bíblia diz que Maria, mesmo sem ter tido um contato íntimo com o homem, mesmo sem a participação humana, engravidou e gerou à luz um menino e foi dado o nome de Jesus, ele é o Salvador, eu acredito porque a Bíblia revela e ela é a palavra de Deus. Nós não devemos questionar estes milagres aqui. Aqueles que duvidam destes milagres não são verdadeiramente cristãos. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles não acreditam que Deus intervém na história dos homens, mas nós acreditamos e temos que crer verdadeiramente. Por fim, e aqui eu encerro, o milagre do nascimento de Jesus revela o plano de Deus para a igreja e para as nações. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, acontece aqui. A palavra de Deus, ela é perfeita. O contexto do texto que lemos, o contexto remoto anterior, é a genealogia de Jesus Cristo. E dentro da genealogia de Jesus, nós temos a citação do nome de 4 mulheres. Nós temos a citação de Tamar, de Raabe, de Ruth e por fim no versículo 16, nós temos a citação de Maria. Há uma diferença e uma similaridade entre as 3 primeiras e a última, que é Maria. A diferença é que nós temos mulheres gentias e mulheres judias. No caso, Maria era judia, as outras não. Um outro detalhe aqui é a similaridade. Por quê? Porque todas estas mulheres tiveram a sua integridade moral questionada. Tamar, ela enganou e casou com Judá. Não me falha a memória, me perdoe o meu lapso de memória aqui.
ela era mulher do filho dele. E se fez passar por uma prostituta. Você vai encontrar essa narrativa lá no livro do Gênesis. Ok? Raabe, a Bíblia diz que era uma prostituta. Morava na cidade de Jericó. Ruth era uma mulher moabita, pagã, que se converte ao Deus da sua sogra. Noemi, ou Noemi, como alguns gostam de chamar. E Maria, apesar de ter uma vida íntegra, teve a sua integridade questionada. Porque até José descobrir que o filho não era dela, não era dele, era gerado pelo Espírito Santo, ele questionou a sua integridade. Você percebe que eram mulheres que estavam à margem, mas que Deus inseriu na genealogia do Messias. Nós temos aqui duas lições finais. Primeiro, o Messias veio para alcançar tanto os judeus quanto os gentios. E aqui, meus irmãos, está a tarefa missionária da igreja. A igreja deve pregar o evangelho a todos. A igreja deve levar o evangelho a todo mundo, independente de quem ele é e de onde ele está, se ele é judeu ou se ele é gentio. Afinal de contas, naquele grande dia, haverão pessoas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. O nascimento de Jesus aponta para a tarefa missionária da igreja. Segundo, nessa multidão que será alcançado, nós vamos encontrar pessoas indignas, prostitutas. Nós vamos encontrar aqueles que estavam à margem, pessoas de origem duvidosa, pessoas com a moral, que tinham a sua moral lançada no chão, mas que foram resgatadas pelo poder do Evangelho. Jesus veio para os enfermos, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os escravizados do pecado, para os pagãos, para aqueles que adoram outros deuses, se revelando como um Deus verdadeiro. Jesus veio para aqueles que são escravos da idolatria, do sexo, da idolatria do dinheiro, da idolatria, seja lá qual for. Jesus veio para salvar o pecador. E quando chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar Raabe, por exemplo, e dizer: olha só, Raabe, aquela que era prostituta. Nós vamos encontrar tantos outros, quem sabe familiares. Olha só, aquele que era escravo das drogas e do álcool. Nós podemos hoje olhar para nós mesmos e dizer assim: olha só quem eu era e fui alcançado pelo poder do Evangelho, porque a Virgem deu à luz a um filho e o seu nome é Emanuel, Deus conosco, o Salvador dos pecadores.